Boa tarde, Manaus, boa tarde, Amazonas, boa tarde, Brasil. Estamos aqui hoje, mais uma vez, com o programa Questão de Cidadania para todo o nosso estado e através da Com-Brasil para todo o Brasil, operando e veiculando através da Oi TV, Net TV, Vivo TV, Sky TV, Embratel e GV TV, mas também com a rede social da TV Cidade, Facebook, Instagram e YouTube, e também o nosso TVC Play, aplicativo para o celular. Todos esses caminhos, e um deles você pode escolher e assistir o nosso programa Questão de Cidadania, que hoje está com um convidado especial, que está justamente na época de campanhas eleitorais. O nosso convidado especial é o senhor Oarley Sena, marketing e consultor político. Boa tarde, Oarley. Como você está? Boa tarde, dona Socorro. É uma satisfação muito grande. Graças a Deus, tudo bem, tudo em paz, né? Trabalhando muito aí. E já atendendo muitos clientes nesse ano de eleição, né? Um ano aí muito especial, um ano onde nós vamos escolher aí vários dos nossos representantes e, na verdade, a gente não trabalha só em ano de eleição, mas com certeza aparece mais principalmente na frente das câmeras em ano eleitoral. Isso. Oarley, hoje nós vamos debater aqui para informar esse público eleitorado, né, do nosso estado e também para conhecimento de políticos que estão aí na pré-campanha, né, cidadãos que estão interessados, são preterentes justamente a campanha eleitoral para 2022. E o Oarley, por ser marketing e consultor político, vai poder nos dar e tirar toda a dúvida que puder, junto à nossa população, o nosso eleitorado, para que tenhamos mais conhecimento. Eu estava aqui conversando particularmente, então, com você, eu comecei a ter um entendimento diferenciado da visão que eu tinha, né, com relação à política. Oarley, o que faz, de fato, um consultor político? Bom, dona Socorro, um consultor político ele tem muitas atividades e a gente pode falar aí, e vamos assim, por partes, como diria o Jack Stripador, vamos aí seccionar. Em ano eleitoral, o principal trabalho do consultor político é a construção estratégica. Né? Não que quando nós fazemos aí a comunicação de mandato, a gente não trabalha estratégia. Mas qual a diferença entre o marketing político, que a gente pode dizer que é tudo aquilo que a gente faz quando está no mandato eletivo, ou quando a gente está buscando esse mandato eletivo? Se faz comunicação política, e comunicação política nada mais é do que tudo aquilo que eu faço, né, de comunicação visando alertar e mostrar para o eleitorado, para o cidadão, aquilo que a gente está fazendo. E, principalmente, aquilo que os nossos adversários não estão fazendo. No ano eleitoral é a construção estratégica. Essa construção estratégica, ela compõe vários elementos. O media training, né, que é uma das principais ferramentas hoje para o candidato, porque agora, como nós estamos aqui hoje num programa de TV, mas esse mesmo programa de TV ele é replicado aí nas redes sociais. Então, como é que o candidato se comporta, né? Como é que se faz um planejamento de campanha, né? Porque muitas campanhas eleitorais, e as pessoas acham que fazer uma campanha eleitoral está diretamente ligada à questão financeira, e não é. É mais a questão organizacional, tá? E todo esse processo de planejamento, a construção de estratégias, quando a diferenciação de campanha que existe entre a proporcional, que nesse ano é a campanha de deputado, e a majoritária, que é presidente, governador e senador. Então, toda essa construção, esse processo diferenciado,
faz parte das atribuições do consultor político. Ele é um construtor de estratégias, ele é aí alguém que vai estar ajudando no processo de formação dos candidatos e, em anos não eleitorais, é realmente o direcionamento de toda a construção de mandato e a formação da equipe técnica de comunicação dos políticos. Sim. E quais são as características indispensáveis para o candidato ter uma jornada vitoriosa em 2022? Essa é a pergunta de milhões de dólares, né, dona Socorro? Porque quando você fala em características indispensáveis, né, hoje nós não podemos deixar de citar como uma das principais características, e na verdade são 3 características indispensáveis para que a pessoa ela tenha sucesso nessa jornada eleitoral, para que se possa vencer. Mas o que é vencer uma eleição? É só ser eleito? Não. Vencer uma eleição é aumentar o meu capital político. Se eu fiz, por exemplo, 2.000 votos como candidato a vereador, né, e eu fiz, um exemplo, 6.000 votos para deputado estadual, eu aumentei o meu capital político. É claro que esse aumento ele também ocorreu proporcionalmente em relação à questão do território eleitoral. Se eu fui candidato a vereador, eu fui candidato pedindo votos em um único município. No caso aqui, sendo hoje candidato a deputado estadual ou a federal, eu vou pedir votos em 60 municípios, eu vou ter um ambiente de voto muito maior. Mas são somente 3 características aí, dona Socorro, que são indispensáveis para que o candidato ele tenha uma jornada vitoriosa, para que ele seja melhor visualizado por parte do eleitorado. Primeira é liderança, e aí a gente já mata a maioria dos candidatos. Né? Porque o que é líder? Líder é aquela pessoa que faz. É aquele cara que deixa o seu sofá indignado com uma situação e vai se conectar com as pessoas em busca de divulgar uma causa, que é a segunda característica importante. Ou seja, o líder é aquele que consegue tirar pessoas de um ponto A e levá-las para pessoas de um ponto B. É aquela pessoa que consegue solucionar problemas do coletivo. Quando eu me visualizo dessa forma, eu estou ali validando a minha liderança. Mas a grande maioria dos candidatos não tem uma liderança validada. A gente chama isso de liderança de papel. Eu tenho um projeto. Qual é o seu projeto? O meu projeto é um projeto na área de educação. Mas como é o seu projeto? Não sei, ele está no papel. Então você não é um líder. Você é alguém que tem um projeto de papel. Tem uma ideia. Você tem uma ideia e você pretende tirar essa ideia do papel. Mas não é ter um mandato que vai fazer com que você tire essa ideia do papel. Agora, para validar a sua liderança, você tem que ter algum projeto onde você tirou as pessoas de um lugar ruim e levou essas pessoas para um lugar melhor. Projeto com metas, né? E que com metas, sejam cumpridas. Exatamente. Né? Porque senão a gente volta para o papel. Senão se torna promessas. Exatamente. E de promessa, como diz, o inferno anda cheio, né, dona? Está cheio, né? Então, a causa, o que é a causa? São as áreas onde o candidato ele atua de forma mais forte. É claro, mesmo eu sendo vereador, deputado, mesmo eu tendo um cargo legislativo, ou senador, que também é um cargo legislativo, embora seja um cargo majoritário, né? Eu vou trabalhar em prol de toda a sociedade. Pelo menos, deve ser essa a missão do político. Trabalhar em prol da sociedade, solucionar problemas que as pessoas têm. Na prática, a senhora sabe que tem sido bem diferente, né? Que hoje a vergonha é muito grande. Né? E assim, dona Socorro, uma coisa que a gente percebe trabalhando, eu faço muita campanha no Nordeste, esse ano eu estou em estados da região Norte que eu nunca atuei, como por exemplo Amapá, fazendo campanha em São Paulo, em Minas, no Distrito Federal. E a gente tem uma convicção. O político, em sua grande maioria deles, tenha ele um mandato, esteja ele vindo candidato pela primeira vez, o político ele é visto pela maioria dos eleitores como perdão do termo, como um leproso. Como alguém, como um nefasto, como alguém que faz mal para as pessoas.
Porque a grande maioria dos políticos não sabe usar a internet e acaba virando uma caricatura. Inclusive, aqui no Amazonas, o site mais famoso dos memes políticos é o Corrupção Amazonense Memes. Todo dia tem lá as figuras estampadas. Não sei se a senhora com certeza deve seguir. Eu sigo e dou boas risadas, como também de outros estados aí, onde a gente acompanha candidatos. E todo dia estão lá. Os memes, né? Os memes, exatamente. Ou seja... Porque, quer ou não, a população está coberta de razão. Sim. Só vão buscar a população porta a porta, pegar na mão, abraçar, em época de eleição. Ali saem as promessas, os ditos projetos, né, que, na verdade, se tornam promessas porque não se atua como deveria. A fiscalização em cima do trabalho daquele político que foi eleito, né, com as promessas e os ditos projetos em campanha, como também os próprios gestores, né, estaduais que ninguém vê. Hoje, por sinal, está aí viralizando na internet, o Amon com o Amazonino. Isso. Né, o vereador Amon e o Amazonino. Viraram Jedi e o mestre Yoda e Lucas Skywalker. Isso. Né? Só que faltando ensinamento. Exatamente. Né? São ali figuras que no cinema são muito conhecidas pelo conhecimento, mas que hoje estão sendo ridicularizadas exatamente pela falta de conhecimento e pela surra de palavras que o Amon deu no Amazonino. No próprio Amazonino. Né? Não gosto muito de fazer política em cima de nomes, mas hoje são as vítimas do sistema. O né? que está na internet. A imagem, o vídeo, né? E a população não perdoou. E aí, como a grande maioria não consegue validar sua liderança, como a grande maioria trabalha com causas que não têm o menor impacto popular, né? Como, por exemplo, está se fazendo uma grande festa para falar que vai ser lançada a pedra fundamental de um hospital veterinário aqui no Amazonas. Eu acho que isso é de extrema importância, mas espera aí. Será que não morreu ninguém por falta de assistência médica no nosso estado? Será que os hospitais que atendem os seres humanos, que são donos dos pets, e não tenho nada contra a causa animal, pelo contrário, eu tenho animais de estimação na minha casa, tá? Mas eu tenho animais porque eu posso pagar pelo tratamento deles. Graças a Deus eu posso pagar pelo tratamento deles. Se não pudesse, não teria. Então, a nossa saúde... ela vai... Olha como falta causa no trabalho dos políticos e como o impacto social ele é invertido. O que acontece? Nós temos várias deficiências relacionadas à saúde. Nós fomos notícia mundial pela crise do oxigênio. Isso. Mas se faz festa porque vai se construir um hospital veterinário. Mas espera aí, o Hospital dos Humanos está funcionando? Será que se nós formos agora, eu, a senhora, em qualquer hospital, nós vamos ser bem atendidos? E não é culpa dos profissionais, mas é culpa da gestão. É verdade, porque a população está aí. Está mostrando o dia a dia. Ontem esteve aqui na TV um rapaz, do qual levou um parente para o 28 de agosto, a semana passada. Teve que ir pedir socorro, né? Para o governador, ele encontrando o governador em determinado local, segundo ele, entrou com esse parente no 28 por volta de 7h30 da manhã, e quando foi atendido com problema de água no pulmão, era 23 horas. Quer dizer, poderia ter vindo a óbito. Esse foi noticiado, os que não são. E reclamando também por causa do atendimento na recepção, pelo despreparo, né, dos atendentes, que isso também deveria ter um trabalho de qualificação e capacitação
pelo administrador, gestor, né? Ou administrador do hospital. Isso a gente não deveria mais nem estar falando, nós estamos em 2022. E muito dos cidadãos, ele acaba culpando o profissional que está ali. Eu não culpo o profissional que está ali, como a senhora bem falou, é falta de gestão. Porque não é falta de dinheiro, em nenhum lugar do Brasil falta de dinheiro. Isso. Agora, falta muita vergonha na cara por conta de quem toma conta desse dinheiro. Verdade. Principalmente em cima de quem fiscaliza, que são os deputados e vereadores. Esses são o principal exemplo do quanto a política pode ser nociva para a vida das pessoas. Nós tivemos a CPI da pandemia aqui no Amazonas, como teve a CPI nacional, inclusive a CPI nacional foi um político aqui do Amazonas que foi o presidente, né? O relator da CPI aqui do Amazonas, que fez todo o trabalho, que concluiu todo o trabalho de investigação, né? Um deputado que estava ali na cabeça da CPI e que acusou o governador, se filiou no mesmo partido que ele. Né? Foi para a CPI nacional, que o presidente é um senador aqui do estado. Lá nessa CPI eles brigaram, mas eles vão estar no mesmo palanque agora. Inclusive o senador ofendeu a mãe do deputado. Será que eles vão se abraçar no palanque e vão pedir desculpa um do outro, dona Socorro? Essa é a política no Brasil, né? A falta de vergonha é a principal característica hoje da grande maioria dos políticos. Eu acredito que a população não merece, né, um episódio como esse. Mas, voltando à parte de conhecimentos, de busca, de trabalho desenvolvido, você tem participado dos congressos internacionais de marketing político? Tanto nacionais quanto internacionais, né? Nós estivemos agora, no mês de março, no Essente Jus, que é o maior evento de inovação política da América do Sul. Né? E agora, 26, 27 e 28 de maio, nós vamos estar no Congresso Nacional, no Encontro Nacional de Marketing Político da ABCOP, associação a qual eu sou associado desde o ano de 2014, e eu vou ser um dos palestrantes do evento, né? Inclusive, tanto no Essente Jus quanto nos eventos da ABCOP, né? Que é um evento, esse da ABCOP é um evento mais nacional mesmo, embora sempre tem gente de outros países participando. Eu sou o único amazonense que participa desses congressos. Aqui no Amazonas, a gente não tem tantos profissionais, tantos estrategistas. E os estrategistas que nós temos aqui, eles ainda têm que dividir com os estados vizinhos, porque se aqui nós já temos a carência do profissional, nos outros estados essa carência é bem maior. Então, todos os colegas aqui, eu posso citar o Sabá Noronha, que foi o grande mestre da minha geração, inclusive o meu grande mestre, uma pessoa com quem eu aprendi muito, o Jefferson Coronel, né, que trabalhou em várias campanhas de muito sucesso aqui no estado, trabalha em Roraima, o Sabá tem trabalhado muito em Roraima, né? Mas esses profissionais que são de uma geração à frente da minha, têm uma característica mais analógica, são os políticos, são os estrategistas que trabalham mais no ambiente físico. E foi exatamente esse o processo de transformação que eu venho passando nos últimos anos. Nós temos que nos ambientar e formatar o nosso conhecimento para o trabalho digital. E os congressos que a gente participa, além de palestrante, a gente também aprende, porque a gente também participa das palestras de outros colegas, né? E ainda vou participar no mês de junho, tá? No primeiro Seminário Internacional de Marketing Político e Eleitoral de Angola. Né? Sou convidado lá, nós vamos estar lá na segunda semana do mês de junho, também palestrando nesse evento. Isso é uma consequência do conhecimento, e é muito importante que a gente diga que em todos os lugares que eu vou, eu carrego a bandeira do Amazonas. Inclusive, em todos os lugares que eu vou, as pessoas dizem, mas tem um profissional trabalhando no seu nível, no Amazonas tem. Né? Embora hoje a gente fique mais tempo nos outros estados e praticamente more hoje em Brasília,
mas sou amazonense e carrego a bandeira do Amazonas por onde vou. E os seus clientes, onde estão? Porque você anda também aí em vários lugares, né? Então, vários locais. E nesses locais você vai fazendo seus clientes. Mas a maioria, onde estão? Na verdade, eu vou começar com o oposto, dona Socorro, onde eles não estão. Tá? No Amazonas, é o lugar onde menos eu tenho clientes. Né? Onde eles menos estão aqui no Amazonas. É o lugar onde hoje a gente tem menos clientes. Mas eu faço parte hoje de um grupo empresarial chamado Inovação Política. Né? A Inovação Política é hoje a maior agência, o maior grupo que elege candidatos no Brasil. Para a senhora ter uma ideia, nas eleições de 2020, onde nós elegemos prefeitos e vereadores, a Inovação Política elegeu mais de 1.000 candidatos em todo o Brasil. Tanto através de campanhas que nós fizemos, e nós criamos uma academia de treinamento e de formação para treinar candidatos, para treinar assessores, para treinar consultores. Só para ter uma ideia, em 2020 nós temos uma aluna nossa, a Elisângela, da Bahia, que elegeu sozinha 11 candidatos a prefeito. Olha que maravilha. Um aluno. Todo domingo a gente está no Instagram. Mas o trabalho dela? O trabalho como de estratégia. Como é desenvolvido? Mais pela rede social? Um trabalho, na verdade, a gente ensina tanto a parte do offline, né? Eu hoje ainda ensino muito do offline, né? A gente tem o Anderson, que é um especialista, é o maior especialista em marketing digital eleitoral que nós temos no Brasil. Né? E hoje já está também além fronteiras. Anderson de quê? Anderson Alves, né, que é um dos nossos parceiros, um dos nossos sócios na empresa. Nós temos o Cleiton Trevisan, que é um especialista em mobilização. Né? Ele criou um aplicativo ainda no final da década de 90, e esse aplicativo ele mede ao Polis, ele gere, ele faz a gestão de toda a parte de liderança da campanha. Inclusive, hoje à noite, a gente vai revelar a farsa no nosso canal no YouTube. Nós vamos revelar a farsa do processo de mobilização política. Porque tem um monte de gente, para a senhora ter uma ideia, tem um profissional, que inclusive é lá de Brasília, que ele diz que ele ensinou a Igreja Universal a fazer mobilização. Dá para acreditar numa coisa dessa, dona Socorro? A senhora conhece a Igreja Universal. Conheço. Bem melhor do que eu. Eu atendo vários clientes que são da Igreja Universal, deputados federais, na Bahia, em Brasília, e a pessoa dizer publicamente, numa TV a nível nacional, igual eu estou falando aqui agora, ele falou que ele ensinou a Igreja Universal a fazer mobilização. Dá para acreditar nisso, dona Socorro? Realmente não dá. A Igreja Universal, ela tem o seu, como pode-se dizer assim, os seus pastores, né, vindo de uma escola já interna. De líderes, né, muito fortes. De formação de grandes líderes. Porque realmente a Igreja Universal é um dos ministérios que contém as maiores lideranças do Brasil, evangélicas no Brasil e no mundo. No mundo, né? Porque sabemos que ela é gigantesca no mundo. Sim. Mas como você avalia o uso político na internet? Aí nós temos um grande gargalo, dona Socorro. Nós temos hoje eleitores digitais, né? Se a senhora disser hoje, sou pré-candidata à presidência da República, um exemplo. Meu Deus, eu vi que a dona Socorro, peraí, deixa eu ver aqui. Socorro Grangeiro, qual é o primeiro lugar que vão pesquisar em cima do seu nome? Tá? Onde é que vão pesquisar o nome da Socorro Grangeiro? Na internet. E o que eu vou ver da dona Socorro Grangeiro? No seu caso, eu vou ver trabalho. Mas a grande maioria dos políticos virou uma caricatura na internet. Então, nós temos hoje um quadro de péssimo uso político da internet por parte dos políticos, que viram caricaturas. Por que que os caras estão nos memes lá, nas páginas de meme? Né? Estão nas páginas de meme porque fazem por merecer. Ninguém está ali à toa. Ninguém está ali de forma inocente. Existe uma forma de você utilizar
a comunicação digital. Mas a grande maioria dos políticos é analógico. Então, nós temos hoje uma dualidade. Nós temos políticos analógicos, mas nós temos eleitor digital. Se eu assistir a Socorro agora, a Socorro falar que ela é candidata à presidência da República, a senhora não tenha dúvida que eu vou pegar o Google e vou digitar seu nome. Mas será que eu vou encontrar... A Socorro eu sei que eu vou encontrar, mas será que você que é candidato, você que faz assessoria para candidato, que está assistindo a gente, será que o nome do teu candidato está lá nessa lista? E se ele estiver, o que estão falando dele? Qual é a reputação digital que ele tem? Entendeu? E sempre tem uma pergunta. A internet elege candidatos? Sim. A maioria, né? Não, eu não posso ainda dizer para a senhora que é uma maioria. Talvez eu volte aqui depois da eleição e eu já diga que é uma maioria. Mas já é uma quantidade imensa. Mas esses candidatos... Mas dentro de um modelo digital, do qual é um modelo que vem com autoestilo, de cultura, de conhecimentos, porque muitos candidatos estão por aí dando entrevista, andando dentro de ruas alagadas para fazer de conta, criar aquela imagem de que é popular. É popular, de que está ali para ver realmente o sofrimento, o dia a dia, o cotidiano da população, daquela comunidade, mas quando sai de lá, não se preocupa nem um pouquinho com aquilo que ele viu. Ainda tem uns que tomam banho de álcool quando sai da comunidade. Com certeza. Esse é um dos casos, né? É um dos fatos, né? Fatos, pronto, a senhora elucidou bem. Olha como é engraçado, né? Eu vi isso hoje de manhã. Eu assisti um vídeo hoje de um político, né? Que hoje aí está já com alguns anos no mandato, né? A primeira mudança você percebe os dentes de porcelana, as lentes ali, né, que custam milhares de reais, é muito dinheiro. E será que em 4 anos é o primeiro acidente natural que nós temos? Não, parece que faltou oxigênio, morreram milhares de pessoas. Se não me engano, nós já estamos em 15 mil mortos da pandemia. De Covid. De Covid. Fora a falta de segurança que está acontecendo. Pessoas encontradas, né, sendo assaltadas, encontradas mortas pelas sarjetas. Gente, já chegou calamidade pública à nossa segurança. A segurança no estado do Amazonas, no Brasil, chegou a calamidade só vem pública. Se agravando ano após ano. Mas espera aí. Hoje... Para provar que eu sou popular, eu fui para Lama, num município do interior que teve enchente. Só teve enchente nesse município e nesse ano? E onde estava na pandemia? Ah, estava em casa, né? Na pandemia, fica em casa, né? A economia a gente vê depois. Esse é o resultado. O povo gritou. Sim. Iranduba é um braço aqui de Manaus, é um bairro, claro. E a enchente, né, no início do ano, em janeiro ainda, gente, foi uma calamidade. Centro da cidade, as pessoas saindo, no centro da cidade, a área urbana, saindo de suas casas dentro de uma canoa. De canoas. Outros, os que não tinham canoa, enfrentando tiveram que a enxurrada, o lamaçal, todas as doenças, a leptospirose, tudo que vem dali. Se o Covid não matou, podia vai morrer de outra causa. Vai morrer de outra, porque doença é o que não falta, né? Falta de quê? De gestão pública. De gestores que, em época de campanha, prometem, mas quando pós-eleito, nada é cumprido. E a população está aí. Antes a bronca era com eles. E agora a bronca é com a bronca continua com a gente, porque a gente continua sofrendo. A bronca continua com a população, né? A bronca continua com quem é cidadão do estado, com quem é cidadão do município. Né? E na frente de Iranduba não foi ninguém lá, dona Socorro? Não. Não, né? Nem o prefeito apareceu. Incrível, segundo, né? Pessoas, cidadãos que me ligam muito lá de Iranduba, né? Eu estou em vários grupos, em vários municípios,
Parintins, por exemplo, estava tudo, não pode dar uma chuva que fica tudo alagado, mas estava lá, né, todo mundo querendo dançar boi. Vai ter 100 milhões de investimento no Festival de Parintins, mas 3 milhões para dragar os igarapés da cidade e não alagar, não tem, né? Não. Não tem, mas deu circo para a população, tá tudo lindo. Tá maravilhoso. É esse o conceito que quem é novo na política tem que mudar. Isso, e a eleição, eleitores, analisem, estudem, verifiquem realmente quem você vai escolher para gestoriar, para representar você na Câmara Municipal ou Assembleia Legislativa. Nesse momento, nós vamos agora dar uma pausinha. A hora da para tomar uma aguinha, um cafezinho e buscarmos os nossos apoiadores, que sustenta e patrocina a nossa emissora. Com o Brasil no ar, com vocês. Me perguntam por que eu amo assistir a programação da Com Brasil. É fácil, é a única emissora que mostra o Brasil como ele é, com seus sotaques, sua pluralidade e a diversidade cultural, mostrando suas histórias do norte ao sul, do leste ao oeste do nosso Brasil. E é como eu digo, tudo que é bom com o Brasil fica melhor. Estamos de volta com o programa Questão de Cidadania para todo o Amazonas e para todo o Brasil. E, nesse momento, eu agradeço a Com Brasil através da Oi TV, Vivo TV, Claro TV, Embratel, GV TV e aos nossos presidentes representantes da Com Brasil, que é a TV Comunitária Nacional, Fernando Mauro, Paulo Miranda e toda aquela diretoria maravilhosa que leva todas as nossas informações das TVs comunitárias locais para o Brasil. Obrigada, fiquem com Deus e nós continuamos aqui, local em Manaus e para o Amazonas com o programa Questão de Cidadania e o nosso digníssimo convidado especial, marketing e consultor político nacional e internacional, Oarley Sena. Então, Sena, continuando agora o nosso bate-papo local aqui em Manaus, que a TV comunitária agora alcança o maior número, né, de telespectadores, não só através da nossa emissora Canal 3, na NET Claro, mas através do TVC Play, pelo celular, que você pode estar onde estiver no mundo, até mesmo dentro de um avião você pode assistir. É só baixar TVC Play. TVC Play é o nosso aplicativo de celular da TV Cidade Manaus, tá? E nossas redes sociais, TV Cidade Manaus, no YouTube, no Face e no Instagram. Arley, você participa da campanha no exterior, campanha política no exterior? A Inovação Política, ela tem participado de campanhas na Guatemala, onde nós elegemos aí um senador
elegemos um cargo equivalente a governador, né, que lá eles chamam de representante provincial. Tivemos na República Dominicana, onde nós ganhamos a eleição presidencial, né, lá onde nós fomos uma base de apoio, e essa eleição presidencial da República Dominicana ela foi gerida por um consultor nosso, que é o Juan, que inclusive é colombiano. Há 2 domingos atrás, nós elegemos um senador e 2 deputados federais na Colômbia. E nós estamos em segundo lugar na campanha presidencial com o Rodolfo Fernandes, um senhor de 74 anos, onde nós estamos fazendo uma campanha histórica na Colômbia. Rodolfo Fernandes, tudo da campanha dele acontece pela internet. A gente não tem comitê de campanha, a gente não tem escritório de campanha. Toda vez que a gente vai reunir, e o Rodolfo tem reunido multidões, tá? Tem tido uma média de 18 mil pessoas em cada comício que o Rodolfo faz. E nós estamos aí na iminência de passar o hoje adversário que está em primeiro lugar, e tenho certeza que até maio, final de maio, é a eleição. Nós vamos estar assumindo o primeiro lugar, e com certeza o Rodolfo Fernandes vai ser eleito o presidente da Colômbia. E também iremos disputar uma eleição num país africano no segundo semestre, praticamente concomitante com a eleição aqui no Brasil. Então a gente tem, através da inovação, participado de campanhas também fora do Brasil. Olha que maravilha. Então, quer dizer, a experiência de vocês é gigantesca, né? E qual vai ser a grande pauta da eleição deste ano no Brasil e aqui no Amazonas? As pessoas têm dito muito, dona Socorro, que a pauta vai ser corrupção. É claro que a corrupção ela vai voltar e ela vai estar sempre presente, como ela já esteve presente em outras eleições. Mas nós vivemos num país onde não se faz Copa do Mundo com hospitais, né? Isso foi dito por um dos maiores ídolos do futebol brasileiro antes da Copa do Mundo de 2014. Né? Mas se Deus decretasse hoje, que Deus me livre, o fim do mundo, o Brasil não ia participar por falta de estrutura. Realmente. Nós não temos estrutura de saúde. Nós não temos infraestrutura na área da saúde. Então, a saúde vai ser a grande pauta da eleição. O candidato que tiver causas impactantes e socialmente abrangentes dentro da área de saúde, bem como aqueles que tinham o combate à corrupção como meta e demonstraram isso, estando no mandato eletivo ou não, para demonstrar sua liderança e para essa liderança ser validada, você não precisa estar no mandato. Então, a mídia tem erroneamente dito que a grande pauta vai ser a corrupção. Né? O Bolsonaro dizendo que o Lula quer voltar ao lugar do crime, né? O Lula dizendo que o Bolsonaro é corrupto, que ele vai tirar 8 mil cargos comissionados que estão hoje de posse dos militares, mas quando o Lula foi presidente da República, ele levou 22 mil militantes do PT para Brasília. Isso talvez o eleitor não saiba, são informações que nós temos dos bastidores da política e que talvez o eleitor não saiba. E eu criei um podcast de política exatamente para trabalhar essas questões, que nos programas jornalísticos tradicionais não se consegue trabalhar. Onde a gente fala de política e a gente cede espaço para todos os lados darem a sua versão para os fatos. Também é de extrema importância que a gente valorize dois itens que têm cada vez caído no esquecimento das pessoas, que são a educação e a segurança pública. A senhora acabou de falar de segurança pública. Nós não temos segurança pública e em todos os lugares do Brasil nós estamos padecendo por isso, porque o crime tem imperado, o crime tem dominado e a perspectiva é que isso seja cada vez pior. Nossas crianças sendo cooptadas por tráfico ao invés de serem cooptadas para as escolas. E essa é uma pauta que ela não pode ser esquecida, tá? Mas a grande mídia vai falar muito de questão da questão da corrupção e também eu imagino que vai se falar muito de saúde, que é o primeiro princípio fundamental, né? Que está aí no artigo 5º da Constituição, que quase nunca é cumprido. Eu acredito que um projeto de revitalização nas nossas penitenciárias, né, tanto do Estado como no Brasil mesmo, ele viria a solucionar 50%
desse problema todo da falta de segurança. Porque hoje o criminoso, o cidadão comete o crime, se é que pode se chamar de cidadão, né? Comete o crime e na custódia ele é livre. E a vítima que veio a óbito, ou ficou lesionada, ou realmente aconteceu, ficou com traumas, coisa parecida assim, não teve importância. É quem fica com prejuízo. E as penitenciárias brasileiras são verdadeiros hotéis 5 estrelas. Se comem várias vezes por dia, se dorme o dia inteiro se quiser. E não tem um processo de ressocialização, né? Isso aí realmente é extremamente prejudicial. Me perguntam por que eu amo assistir a programação da Com Brasil. É fácil, é a única emissora que mostra o Brasil como ele é, com seus sotaques, sua pluralidade e a diversidade cultural, mostrando suas histórias do norte ao sul, do leste ao oeste do nosso Brasil. E é como eu digo, tudo que é bom com o Brasil fica melhor. Crise de rinite no momento e realmente está muito grave devido à mudança de clima, né? A nossa população toda está sofrendo por isso. Como a gente estava falando, a parte da saúde. E, Arlen, qual o período ideal para a preparação do candidato para a campanha política? Nós fechamos sábado a janela de filiação partidária, né? Quando se diz popularmente que se inicia a pré-campanha. Dentro da lei, que é a Lei 9.504/97, não existe período de pré-campanha. Esse período ele se chama, para a lei, regime de indiferente eleitoral. Nós batizamos de pré-campanha, o nome de mercado que se deu, para esse período que são os 6 meses últimos para as eleições. Na verdade, fazer uma campanha eleitoral requer tempo. E o principal preceito que a gente trabalha com os nossos clientes na inovação política é exatamente a antecipação. Tá? Ah, mas 6 meses ainda está muito longe da eleição. Claro, para aquele candidato que vai comprar voto no final e para aquele cara que vai investir tudo na compra de votos e no assistencialismo, está tarde. Mas, principalmente para aquele candidato que dispõe de menos recurso, essa campanha, no mínimo, ela tem que começar 2 anos antes da eleição. Ah, mas eu posso começar a minha campanha só em julho ou só nos 45 dias da propaganda eleitoral? Pode, mas não vai ter efeito nenhum. Não vai conseguir construir toda a trajetória política. A metodologia de trabalho da inovação política ela é baseada em dois fatores. O primeiro é o método L2C, liderança, causa e comunicação. O segundo, a construção da trajetória política, onde nós criamos o funil de voto. E esse funil de voto leva tempo para ser feito, tá? Hoje, com 6 meses, eu ainda consigo fazer uma boa campanha. Se começar agora, sim. Tá? Se perder o mês de abril, já começa a comprometer radicalmente o resultado final. Mas o período ideal mesmo é que tenha 2 anos de trabalho muito bem elaborados. 2 anos de trabalho e projetos. Exatamente. Até porque, se, por exemplo, você vai ser candidato, se você não tem projeto, em 2 anos dá para você construir alguma coisa. Agora, não adianta você dizer que você tem um projeto hoje, sendo que você não tirou pessoas do ponto A e levou para o ponto B. Você não tem um projeto. Você tem ali alguma coisa engavetada. Você tem, como a senhora falou, você tem uma ideia, você tem uma proposta, você tem uma perspectiva. Tá? Mas, quando você fala em validação de liderança, no mínimo 2 anos para fazer um bom trabalho. Então,
Hoje, muitos políticos ou pré-candidatos, né, eles usam as lideranças comunitárias, né, para captar votos, né, no eleitorado. E eu acredito que deveria haver uma fiscalização por parte do TRE, né, desse trabalho com essas pessoas, dessas lideranças, porque existe uma lei que você só pode trabalhar campanha eleitoral mediante contratos, né, com todos aqueles requisitos de direitos, né, para saúde, para transporte, para alimentação. E eu acredito que você usar uma mão terceirizada indevidamente, para mim isso caracterizaria crime, né? E não só crime eleitoral, como crime trabalhista também, como, né? Como crime trabalhista. Por quê? Por um valor, né, que está sendo pago a determinadas pessoas, elas estão se expondo a doenças, entendeu? Até mesmo risco de morte, né? Andando nas ruas e tudo. Então, eu acredito que deve ter uma fiscalização. Concordo com a senhora, dona Socorro. Essa fiscalização ela não existe e hoje, no regime de indiferente eleitoral, não se pode ainda contratar essas pessoas, né? Mas o que acontece? As pessoas elas são contratadas, né? Elas prestam serviço e tem o famoso não pago. Né? Tem gente que contrata todo mundo, mas não paga ninguém. Né? E, inclusive, muitos políticos fazem essa proposta indecente para a gente. Né? Com certeza. Mas uma filosofia, pelo menos, que a gente tem na inovação política é a seguinte: primeiro você faz o Pix, depois você compra a passagem. Enquanto você não paga, não compra a passagem, porque a gente não vai. Esse atravessador de voto. O atravessador de voto é aquele cara que ele pega de graça o voto do eleitor e ele vende. Ele vende para mim, que sou candidato, ele vende para a senhora, ele vende para o seu Delande, ele vende para todo mundo. Ele vende para todo mundo e não entrega para ninguém. Esse é um dos principais elementos combativos da metodologia L2C da inovação política. É acabar com o atravessador de voto, ou seja, é fazer com que o candidato ele tenha uma conexão expressa com as pessoas que vão elegê-lo. Quem elege não é o líder, é ali a população. Então a gente cria, faz parte da nossa metodologia de trabalho, a gente criar essa conexão com as pessoas, como a gente está fazendo, por exemplo, com o Rodolfo Fernandes lá na Colômbia. O Rodolfo não tem comitê. Você quer falar com o Rodolfo, ele vai te atender no bairro que ele estiver fazendo o comício, no bairro que ele estiver fazendo a caminhada. Ele não tem ponto fixo de atendimento. Ah, mas eu queria eu queria saber onde é que o Rodolfo está. Vai entrar nas redes sociais, vai encontrar lá a agenda de campanha, vai clicar no link de WhatsApp, vai ser redirecionado. E é uma coisa que os políticos eles têm que entender. O grande problema dessa eleição não é a tecnologia. Nós, na inovação política, nós temos tecnologia para tudo. O grande problema que o candidato vai ter na eleição de 2022 é o mesmo que ele teve na eleição de 2020, é o mesmo que ele teve na eleição de 2018 e é o mesmo que se vai ter na eleição de 2024. A construção da persona do candidato. No meu ver, também, deveria existir projeto de lei dentro das câmaras, tanto estadual, federal ou municipal, seja ela qual for, para que, em época eleitoral, não deveria ser permitido fazer obras na cidade, entendeu? Fazer as inaugurações, que pode até o 30 de junho, que eu acho um absurdo. Eu acho que o ano eleitoral, o ano em si, deveria ser proibido tudo isso. Você faz, mas não divulga. Porque os que estão na gestão, é o ano que eles vêm querer mostrar serviço. É verdade, tanto é que nós tivemos várias catástrofes naturais e tragédias no Amazonas, mas só esse ano que nós tivemos aí o principal político do Estado, o principal representante político do Estado, metendo o pé na lama. Se não fosse ano eleitoral, será que ele estaria lá?
dando cestas básicas. Inaugurando o restaurante popular. Inaugurando o restaurante popular, da qual ele mesmo quis fechar. Então, isso tudo não deveria ser considerado permitido concordo com em você. época de campanha eleitoral, desde que o gestor que está no atual mandato viesse para uma reeleição. Mas mesmo que ele não venha, dona Socorro, existe a vantagem competitiva, porque ele vai poder continuar inaugurando obra, mas ele sempre vai estar falando do nome daquele que está carregando a bandeira política dele. Mas lógico. Né? Então, assim, precisam haver as obras, precisam haver os investimentos, mas eu sou contra a propagação. Sem contar que estão sendo aí gastos mensalmente milhões de reais em divulgação. E, então, gente, eu espero que vocês tenham tido toda a informação precisa para a candidatura política através desse consultor político, marketing e consultor político, né? O Arley Sena. E, Sena, nos diga, você tem ainda agenda para atender novos candidatos e como eles podem te procurar? Essa pergunta é bem complicada, dona Socorro, porque a agenda ela já está bem preenchida, né? Hoje, como eu falei no início da entrevista, nós somos a principal empresa e grupo que elege candidato. Nós não temos ideologia política, nós trabalhamos com candidatos alinhados à esquerda, alinhados à direita, alinhados ao centro, desalinhados com todos. Nós não temos ideologia partidária, tá? Nós fazemos um trabalho profissional de marketing político, de comunicação política no geral, mas quem ainda quer começar o seu processo de comunicação política, quer conhecer a nossa metodologia de trabalho, quer bater um papo com a gente, pode entrar em contato pelo nosso Instagram, da Inovação Política, instagram.com/inovação.política, tá? No Instagram. Pode também se inscrever aí no nosso canal no YouTube, inclusive hoje à noite nós vamos ter o nosso programa semanal, que passa no Facebook, YouTube e Instagram, tá? Tal qual as redes sociais da TV Cidade, que replicam aí o programa que é veiculado ao vivo aqui na TV. E, no mais, dona Socorro, agradecer o convite da emissora, né? Eu tinha uma viagem programada que eu mudei a data porque eu não podia deixar de atender a senhora, né? Eu tenho um carinho muito grande pela senhora, pela TV Cidade, e dizer que nós estamos sempre de portas abertas aí para passar informação, né? Partidos que queiram, de repente, fazer palestras e treinamentos com os seus pré-candidatos, a gente está sempre à disposição. Agradecer vocês que ficaram essa uma hora maravilhosa conosco e que Deus abençoe a todos e um abraço fraterno. Então, eu quero dizer ao amazonense o meu muito obrigado e pedir novamente desculpa devido à crise de rinite, que tem atrapalhado hoje o programa, mas nós traremos novamente em um outro horário, em uma outra data, o nosso marketing e consultor político, o Arley Sena, porque ele tem muito a nos oferecer, a nos informar, e também para que possamos, aqueles que tenham interesse, possam procurá-lo. Arley, novamente eu quero te agradecer e pedir que você diga o seu telefone de contato para alguém que esteja interessado. Perfeito, se tiverem aí como anotar, acredito que vai colocar na tela aí também, tá? É código telefônico 61 de Brasília, 993692868. 61, código telefônico, 993692868 é o meu telefone aí de atendimento. Então, Arley, eu te agradeço. Nós vamos reprisar o programa e vocês vão poder assistir. Todos os dias nós reprisamos. Maravilha. Tá bom? Então, quero agradecer a Com Brasil, quero agradecer a todo o nosso telespectador. Aí está o contato do Arley Sena, para quem tiver interessado. Candidatos, está aí à disposição. E eles têm trabalhado um trabalho eficaz, um trabalho muito
produtivo, com resultados grandiosos no exterior e agora também no nosso Brasil, e a nível de eleições políticas, candidaturas. Procurem, Arlen, aqueles que quiserem adquirir esse conhecimento e adquirir o trabalho, né? Lógico, contratá-lo para a sua campanha. Uma boa tarde e até a próxima semana.